Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que apresentou o seu novo comandante, Leonardo Jardim. Treinou a equipe ontem pela primeira vez, treinou a equipe hoje, quinta-feira, pela segunda vez, e após a atividade foi apresentado de maneira oficial à imprensa. E antes da apresentação do Leonardo Jardim, quem falou foi José Boto. E ele falou pela primeira vez após a demissão de Felipe Luiz, explicou a demissão e acabou com muita teoria da conspiração. Eu avisei a vocês no último vídeo que o José Boto estava sendo fritado nos bastidores, porque muita coisa que foi dita sobre o José Boto não é verdade. Ele não foi obrigado a demitir o Felipe Luiz, pelo contrário, foi algo que ele sugeriu ao presidente BAP, ele falou sobre isso. E outra coisa, vamos parar de mimar os jogadores do Flamengo, hein? Eu vou falar um negócio aqui que eu falei agora no SBT, acabei de voltar de lá e vou repetir aqui no canal Vene Casagrande. O elenco do Flamengo não pode ser mimado. E por que eu estou falando isso? Eu vou explicar já já e também vou trazer as principais declarações de Leonardo Jardim. Ele falou sobre estilo de jogo, falou sobre Pedro. Será que o Pedro vai ser utilizado? Como é que vai ser o estilo de jogo do Leonardo Jardim como treinador do Flamengo? Vai ser reativo como foi no Cruzeiro? A torcida do Flamengo vai permitir isso? Ele comentou também sobre isso. Mas antes, vamos lá para as informações. Galera, eu vou começar com a declaração de José Boto. Vou começar pelo começo de maneira literal, porque antes do Jardim falar, o José Boto falou. E ele diz o seguinte, sobre a demissão do Felipe Luiz. Quando me convidaram para vir ao Flamengo, o presidente deu uma série de atribuições. Uma delas é fazer diagnóstico e encontrar soluções. Nesse caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou. Razões são sempre muitas. Não compete a nós expor. Isso é profissionalismo. Tomar decisões difíceis é profissionalismo. Nada retira o que o Felipe Luiz fez aqui e vai ter uma brilhante carreira. A solução está aqui. O Leonardo Jardim é um treinador experiente em diferentes contextos, conquistas em vários contextos, mais de 20 anos de carreira. É alguém que nós pensamos que podem tirar o máximo do melhor elenco das Américas. É isso, José Boto. Demorou a falar? Talvez sim, talvez não. Mas quando falou, falou a verdade. Ele sugeriu a demissão de Felipe Luiz. Ele não foi obrigado a demitir. Ele não tentou ficar com o Felipe Luiz. Ele não tentou convencer o BAP a ficar com o Felipe Luiz. Foi ele quem sugeriu. E ele, como diretor de futebol, ele tem essa obrigação, ele é pago para isso, como ele mesmo falou. É uma das atribuições do diretor de futebol, no caso ele, do Flamengo atualmente. E outra, o diretor de futebol não tem que ter ligação muito próxima com o jogador, tem que ter relação profissional. Ah, porque o jogador não gosta de José Boto. E daí? Ele, olha só, e já vou entrar no meu próximo ponto aqui, na minha próxima pauta. Gente, temos que parar de mimar jogador do Flamengo. Ah, porque como vai ser a reação dos jogadores com a saída do Felipe Luiz? Eles gostavam tanto do Felipe Luiz. Como é que vai ser? Eles não vão jogar bola. Gente, olha só, não está satisfeito? Não quer ficar após a demissão do Felipe Luiz? Faz igual o Rodrigo Caio fez. Vai lá, pede as contas, ó, e vai embora. Você, jogador do Flamengo, você tem contrato com o Flamengo. A instituição está acima de todo mundo. A demissão do Felipe Luiz foi feita de uma maneira errada? Na minha concepção, foi. Poderia ter sido conduzida melhor? Poderia, mas não foi. E a decisão já foi tomada. Não adianta o jogador ficar chateadinho. Ah, porque o Felipe Luiz foi demitido, eu agora não vou render bem. Amigo, vai embora. Vai embora, pede para ir embora. E se você não render bem, o novo treinador não vai te colocar para jogar.
É assim que é a vida em qualquer empresa. Você aí do outro lado, você tem um chefe que você ama, você gosta de trabalhar com esse chefe, acha ele um puta profissional, beleza. Ele é demitido pela empresa de uma maneira covarde. Você vai ficar chateado, ok, eu ficaria. Mas, amigo, o seu rendimento não pode cair, sabe por quê? Se o seu rendimento cair, é você que será demitido também. E é assim a vida. O contrato dos jogadores do Flamengo é com o Flamengo, não é com Felipe Luiz. Ficou triste, não gostou, está insatisfeito? Teve esposa vindo publicamente, prima, sei lá, de jogador, falar, covardia. Covardia o quê, amigo? Covardia o quê? O salário dele está em dia, ele tem tudo à disposição, tudo do bom, do melhor, voo fretado, alimentação, os melhores profissionais, um grande CT, equipamentos. Quer mais o quê? Tem que jogar futebol. O jogador do Flamengo vai ficar chateado, vai ter dois trabalhos, ficar chateado e desficar. E se não desficar chateado, não vai render e não vai jogar. Ponto e acabou. Vamos parar de mimar os jogadores do Flamengo. Não tem que ter essa preocupação. Jogador de futebol é pago para jogar e para treinar. Eu entendo que a demissão do Felipe Luiz foi inesperada, pegou todo mundo de surpresa, tratada até como covardia. Ok, pela forma como foi. Mas, se o diretor de futebol está dizendo que diagnósticos foram feitos, constatados, e por conta disso foram buscar uma solução, que é o Leonardo Jardim, que assim seja. E óbvio, se não render, se não ganhar nada, será cobrado por conta dessas decisões. Agora, ficar pensando que o elenco vai pensar, ai meu Deus, os jogadores vão gostar. Gente, jogador é pago para treinar e jogar. Ponto e acabou. Chega dessa história de ficar mimando jogador do Flamengo. Ah, porque eles não vão gostar, como é que eles vão reagir? Amigo, joga. Você é pago para isso. E o Leonardo Jardim será pago para fazer o time jogar, para fazer o time render, para fazer o time ganhar títulos. E como será o estilo de jogo do Leonardo Jardim no Flamengo? Ele falou: eu vou aproveitar algumas das ideias do Felipe. Elas vão continuar, não é? Mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu, às vezes, vejo um jogo, as equipes jogam em transição. Há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipe tem que ter sempre essa capacidade de jogar na pressão do adversário. Algumas vezes esperar mais baixo, outras vezes ter mais posse, outras vezes ter mais transição. As melhores equipes do mundo têm essa variabilidade, que é não fazer sempre a mesma coisa. É isso. Senão começa a ser fácil, não é? Se nós somos uma equipe só de posse e os adversários nos pressionarem, nós vamos ter mais dificuldade. Até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei contra o Flamengo. Pressionar mais o Flamengo para a transição do Flamengo não ser tão boa. Por isso temos que equilibrar isto. E acreditem nos jogadores, mas não queremos fugir do DNA desse grupo, porque esse grupo tem um certo DNA. E no presente, que é o mais importante, no presente temos que jogar um futebol de acordo com o que os nossos jogadores pedem. Gente, é isso. Leonardo Jardim fez a leitura correta. Você não pode ter apenas um estilo de jogo. E eu acho que o Felipe Luiz errou justamente nisso. Ele abraçou a convicção dele, como eu estou abraçando essas garrafas aqui, e não largou a convicção, não largou o estilo de jogo. Não, amigo. Futebol é estratégia também. Flamengo é o time a ser batido. Todo mundo sabia como é que o Flamengo jogava. E o Felipe Luiz, todo mundo sabia como o Felipe Luiz jogava. Por isso, ele teve dificuldade. E ele falou também sobre o Pedro. Todo mundo conhece a qualidade dele. É um jogador de área e capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos que fizeram ele jogar menos às vezes.
Eu acredito nele, mas não quer dizer que vai jogar todos os jogos 90 minutos. As deficiências ele pode superar com motivação e empenho. E ele também falou sobre o que é comandar o Flamengo. O Flamengo é um clube de dimensão mundial, está no topo dos melhores clubes do mundo. É uma grande motivação estar aqui e ser treinador da nação. Quero continuar nas conquistas. O clube vive de resultados e conquistas, disse Leonardo Jardim sobre a chegada ao Flamengo em entrevista à Flamengo TV. Bom, galera, não sei vocês, mas eu estou animado. É porque o Leonardo Jardim está chegando num contexto que eu até entendo muita gente ficar ressabiada, um pé atrás. Mas se fosse no outro momento, começo de temporada, pós saída do Tite, por exemplo, que fez um péssimo trabalho no Flamengo, Leonardo Jardim é contratado, estava todo mundo soltando fogos, comemorando. É porque ele está chegando para substituir o Felipe Luiz, que teve um sucesso muito grande em um passado recente, até 3 meses atrás. Porém, durante esse ano, a diretoria entendeu que chegou a hora de fazer algumas mudanças, recalcular a rota. Não é isso mesmo? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Alô, pessoal! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que a qualquer momento vai anunciar nas redes sociais o novo comandante, o comandante que vai substituir Felipe Luiz, demitido após a goleada sobre o Madureira por 8-0. Vocês já sabem quem é o Leonardo Jardim. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o Leonardo Jardim está no CT Ninho do Urubu, conhecendo as estruturas do clube e também comandando o seu primeiro treino como técnico do Flamengo. Mas, Vene, e o anúncio? Calma, a gente vai explicar já já. Vamos falar também sobre os funcionários que chegam com o Leonardo Jardim ao Flamengo. A comissão técnica. Quem fará parte da comissão técnica do Leonardo Jardim nessa chegada do treinador português ao Flamengo? A gente vai contar todos esses bastidores, como eles eram lá no Cruzeiro. A relação era boa com os jogadores? Por que eu estou falando isso? Porque quando o Vitor Pereira chegou ao Flamengo em 2023, muita gente ficou preocupada com a relação com os jogadores, porque lá no Corinthians não tinha sido nada legal. E no Cruzeiro, a relação do Leonardo Jardim foi boa com os atletas? Nós vamos trazer no vídeo de agora. Vamos falar também sobre o José Boto. José Boto sendo, entre aspas, fritado nos bastidores do Flamengo, e a gente vai contar todos esses bastidores aqui para vocês no vídeo de agora. Mas, galera, é o seguinte, vamos para as informações. José Boto, entre aspas, repito, está sendo fritado nos bastidores do Flamengo por conta dessa saída do Felipe Luiz. Muita gente dizendo que ele foi covarde, porque ele era o mais próximo do Felipe Luiz, que ele era o braço direito do Felipe Luiz. Gente, ele apenas cumpriu uma ordem do presidente, que é quem manda. Você, no lugar do José Boto, você também pediria para sair do Flamengo? Não sei. Como que eu vou dizer que eu tomaria essa decisão? O José Boto, sim, sempre diz aí em várias entrevistas que ele tem muito espaço na Europa, que ele poderia estar na Europa, que ele pensa em voltar para a Europa, mas eu não sei se no lugar dele eu pediria demissão. E aí, eu vi também que ele procurou a reportagem do Coluna do Fla para compartilhar o discurso dele com os jogadores, para comunicar aos jogadores a saída do Felipe Luiz. Ele disse: ontem fiz algo que nunca tinha feito e não faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do momento ruim. Sou eu e a diretoria, e são vocês também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. E alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe vos dava. Foram irresponsáveis. Também para os jogadores que estão porque acham que deviam ter salários mais altos, o único caminho que tem para isso é o que fez o Arrasca, que estava o ano passado porque queria renovação
no meio do ano. E o que fez? Entregou em campo e mostrou que merecia. E quando quisemos renovar, pediu mais do que tinha pedido e nós tivemos que dar. Culpados somos todos, presidente, eu e vocês também. Agora virá um treinador novo e só há um caminho, trabalhar e ganhar. Fecha aspas. Bom, isso é opinião, não é informação. Eu acho que o Boto fez isso aqui para ficar mais próximo da torcida, porque a torcida entende que os jogadores também precisam ser cobrados. Eu faria isso aqui? Não, porque eu acho que é uma exposição muito grande aos jogadores, e a gente sabe que os jogadores, na grande maioria, não gostam desse tipo de exposição. Mas foi feito. O José Boto explanou geral e compartilhou o que ele disse aos jogadores. Os jogadores vão ficar chateados, gente. Vou ser muito sincero. A relação José Boto e jogador e jogadores não existe. É uma relação extremamente profissional. Os caras não são amigos, não se falam, não tem resenha. É uma relação profissional. A relação José Boto com o elenco não vai mudar em nada. O que pode mudar é os jogadores ficarem pé da vida e não renderem dentro de campo, ou aqueles falarem assim: José Boto está tratando a gente assim, vou comer a bola e vou mostrar para ele que eu sou bom. Agora, se os jogadores ficarem pé da vida e não renderem nada, quem vai sair perdendo é o próprio jogador, porque obviamente que não vai ser aproveitado pelo novo treinador, que é o Leonardo Jardim. E eu vou ser mais sincero ainda, eu acho que o discurso do Boto é correto, porque a gente viu vários jogadores entrando numa zona de conforto. Plata, Carrascal, e vou repetir, vocês acham normal, tendo um treino 9h30 da manhã, Plata e Carrascal virarem à noite, de sábado para domingo, em uma festa na casa do Everton Araújo? Supostamente eles estavam lá, tanto é que os torcedores foram atrás desses dois jogadores. Eu não acho normal. Isso para mim é um indício que os jogadores estavam numa zona de conforto. Agora, com o novo treinador, todos têm que jogar. E se não performar, se não treinar, se não fizer por onde, não será aproveitado, porque o Leonardo Jardim tem esse estilo de trabalho. É um técnico português extremamente exigente. Um técnico português que tem seu nome na França, por exemplo. No Mônaco, ele trabalhou no Mônaco durante, 5 temporadas. É um técnico renomado e exige respeito. E por falar no Leonardo Jardim, já vou entrar no próximo tópico. Ele, nesse momento, está no CT Ninho do Urubu, ainda não foi anunciado por uma questão burocrática de documentação. Ele, a qualquer momento, vai assinar o seu contrato com o Flamengo, válido até dezembro de 2027, e será anunciado pelo Flamengo. Ele vai chegar ao Flamengo com seus 3 auxiliares que trabalharam com ele nos tempos de Cruzeiro, são eles: Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias, além de um preparador físico que será escolhido entre Leonardo Jardim e diretoria do Flamengo, porque o Diogo Linhares, que era o preparador físico número 1, digamos assim, era da comissão técnica do Felipe Luiz e foi demitido junto com o Felipe Luiz e Ivan Palanco, seu auxiliar. Venei, enquanto isso, quem fica na preparação física? Arthur Peixoto. Ele vai ficar responsável pela preparação física. Ele era o número 2, digamos assim, abaixo do Diogo Linhares, enquanto não chega esse profissional, enquanto esse profissional não é contratado. Então, gente, olha só, um recado que eu vou dar a vocês: tomem cuidado, porque tem muita gente aproveitando, digamos, essa covardia com o Felipe Luiz, porque se demitiu dessa maneira é sim uma covardia, e eu me coloco no lugar do Felipe Luiz, porque eu já passei por algo parecido assim, quando uma empresa simplesmente acabou e a demissão aconteceu de uma maneira bem covarde também, em um hotel, sendo que os demitidos iam para uma sala, os funcionários que iriam permanecer ficariam em uma sala, e eu particularmente me senti, entre aspas, traído. Achei uma demissão covarde, não só minha, mas de todo mundo da empresa que acabou sendo demitido. Então a demissão do Felipe Luiz foi covarde, sim, pela forma como foi feita. Eu entendo
que não tinha como deixar para domingo, porque se ele fosse campeão, como é que você vai demitir um treinador campeão, sendo que a decisão já estava tomada? Leonardo Jardim já estava apalavrado com o Flamengo. Então, eu entendo, mas poderia ter sido de uma maneira diferente. Dito isso, o martelo já foi batido, a decisão já foi tomada, e agora o Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. Vene, como era a relação dele no Cruzeiro? Conversei com vários jogadores do Cruzeiro, vários. Não vou dizer que todos os jogadores do elenco amavam o Leonardo Jardim, mas com todos com os quais eu conversei, e foi 6, na verdade, conversei com 6 jogadores do elenco, todos que trabalharam com o Leonardo Jardim lá, com os quais eu conversei, elogiaram bastante o Leonardo Jardim, disse que a relação dele é muito boa com os jogadores, uma relação correta, papo reto, foi assim que me resumiram o trabalho do Leonardo Jardim. Os auxiliares, cada um é responsável por uma coisa, exemplo, um é responsável por jogada ensaiada, outro é responsável por bola aérea, outro é responsável pela leitura do adversário, outro é responsável pela leitura tática da sua equipe, no caso agora o Flamengo. Então, a relação era boa no Cruzeiro, eles chegam depois de uma boa passagem pelo Cruzeiro. A gente pode discutir se a saída do Felipe Luiz foi boa ou não, mas não podemos negar que o Leonardo Jardim tem histórico, tem currículo, tem know-how, tem experiência e tem muita noção de futebol para assumir o Flamengo. Vai dar certo? Não sabemos, só o tempo dirá. Minha opinião, Leonardo Jardim precisa mudar o estilo de jogo dele. No Cruzeiro ele era muito reativo, tanto é que o número de posse de bola do Leonardo Jardim no Cruzeiro era muito abaixo. Muito abaixo, muito abaixo. Por quê? É um estilo de jogo reativo, jogando, entre aspas, no contra-ataque. No Flamengo, a cultura é diferente. É uma cultura ofensiva, marcação sob pressão, intensidade alta. Então ele vai ter que se adaptar à cultura do Flamengo, porque senão ele não vai durar no comando técnico da equipe rubro-negra. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!